forma T possui diversas funções, como indicar um pedido ou uma ordem, descrever uma série de ações ou características, ou ainda explicar sentimentos ou emoções. E para conjugar os verbos para a forma T, temos que primeiro observar como ele termina. Dependendo de sua terminação, teremos diferentes conjugações. E essa é a tabela das conjugações. Se o verbo terminar em u, tsu ou ru, trocaremos essa terminação por t. Como, por exemplo, os verbos kau, utsu e kaburu. Esses verbos vão ficar, então, kate, ute e kabute. Kau é o verbo comprar. Utsu é o verbo acertar ou bater. E kaburu significa vestir algo na cabeça. E a mesma coisa se o verbo terminar em nu, bu ou mu, que trocaremos então essa terminação por nde. Como, por exemplo, os verbos shinu, yobu e sumu. E esses verbos vão ficar, então, respectivamente, shinde, yonde e sunde. Shinu é o verbo morrer, yobu é o verbo chamar, e o verbo sumu significa morar em algum lugar. E se o verbo terminar em ku, vamos tirar o ku e acrescentar it. Já se o verbo terminar em gu, vamos tirar o gu e acrescentar id. Como, por exemplo, os verbos suku e oyogu. Agora, seguindo a mesma lógica, tente conjugar esses verbos. Eles vão ficar suite e oyoide. Suku é o verbo estar vazio ou estar com fome. E oyogu significa nadar. E por último, temos a terminação su. Quando o verbo terminar em su, tiraremos o su e acrescentaremos o shite. Como, por exemplo, o verbo hanasu. Hanasu é o verbo falar, e ele na forma T fica hanashite. Porém, temos algumas exceções, como o verbo iku, que significa ir, e que na forma T fica ite. O verbo kuru significa vir, e fica kite. E por último tem o verbo suru, que significa fazer, e que fica shite. E agora, finalmente, vamos ver as funções da forma T. Primeiro uso, imperativo. A forma T pode indicar um pedido
ou uma ordem. Nesse caso, o verbo kate significaria compre, tate, levante, e okite, acorde. Doa o akete kudasai. Doa o akete kudasai. Abra a porta, por favor. Doa significa porta. E akeru é o verbo abrir. Kono kami ni namae o kaite kudasai. Kono kami ni namae o kaite kudasai. Escreva seu nome nesse papel, por favor. Kami significa papel. Namae significa nome. E kaku é o verbo escrever. Mimi o fusaide. Mimi o fusaide. Tampe os ouvidos. Mimi significa ouvido. E fusagu é o verbo tampar. E para expressar um pedido ou uma ordem na negativa, ou seja, não faça isso ou não faça aquilo, utilizamos a forma naide. E para fazer essa conjugação, pegamos a forma nai do verbo e apenas adicionamos o de no final, ou o de kudasai. Kore o tabenai de yo. Kore o tabenai de yo. Não coma isso. Kore significa isso. E taberu é o verbo comer. E além da forma T, existem outras formas de também se indicar uma ordem ou um pedido, que são a forma nasai e a imperativa. A nasai indica uma ordem firme, mas educada, e a imperativa indica uma ordem forte e informal. Segundo uso, ligar verbos ou adjetivos. A forma T também tem a função de ligar verbos ou adjetivos, ou seja, ela indica uma sequência de ações ou características. Então podemos utilizar essa forma quando queremos falar sobre diversas coisas que fazemos ou fizemos, e também para citar diversas características de algo ou alguém. Mainichi gohan o tabete ha omigaite soshite nemasu. Todo dia como, escovo os dentes e depois durmo. Ha significa dente. Migaku é o verbo escovar. E neru é o verbo dormir. É importante falar que a forma T por si só não representa nenhum tempo verbal. Quem vai fazer a função de demonstrar o tempo verbal da frase será o último verbo, que não estará na forma T. A forma T também pode ser utilizada em adjetivos, quando queremos citar diversas características de algo ou alguém.
Para conjugar os adjetivos, temos que primeiro verificar se ele é um adjetivo i ou na. Para os adjetivos na, apenas tiramos o na e acrescentamos te. Como por exemplo, shinpai na, shinpai de, shiawase na, shiawase de, kirei na, kirei de, suteki na, suteki de. Já para os adjetivos i, tiramos o i e acrescentamos kute. Como por exemplo, ureshi, que fica ureshikute, nemui, nemukute, takai, takakute, e suzushi, que fica suzushikute. Kono tabemono wa oishikute yasui. Kono tabemono wa oishikute yasui. Essa comida é boa e barata. Tabemono significa comida. Oishi significa gostoso. Yasui significa barato. Terceiro uso: justificar um sentimento. E a forma T ainda pode ser usada para indicar uma razão para estar se sentindo de tal forma. Por exemplo, o porquê de estar se sentindo triste, feliz ou assustado. Game o makete kanashii. Game o makete kanashii. Estou triste porque perdi o jogo. Gemu significa jogo. Makeru é o verbo perder. E kanashi significa triste. Também há outras formas de se fazer uma explicação, que são através do kara, no de e do shi. Porém, eles são mais utilizados para fazer explicações de forma geral, enquanto que a forma T torna a frase mais natural ao ser utilizada para explicar especificamente um sentimento ou uma emoção.